E aí, galera, Pota Concurseiro na área, inaugurando uma nova fase aí no canal, né? Agora são temas completos, né? Então esse aí é a concordância, aula completa. Então tem muita coisa aí pra gente trabalhar, beleza? Então vamos lá. São 200 questões, tá, galera? Deixa o like aí se vocês quiserem deixar no final do vídeo. É importante também assistir ao vídeo todo, que é para poder fortalecer o canal. O canal tá precisando de algumas horas aí para bater umas metas do YouTube. Então é importante que vocês assistam ao vídeo na íntegra, beleza? Para ajudar o canal, já tá? Então vamos lá. A primeira é bem fácil, né? Era meio-dia e meia, ou seja, era meio-dia e meia hora. Então aqui, ó, meio-dia e meia hora, fácil. Aqui nós temos outra coisa bem fácil, né? A paciência é necessária. Por que que vai ficar necessária? Porque tem um artigo lá na frente que é o determinante. Aí se não tivesse, aí seria paciência é necessário. Mas olha o que que vai acontecer na nossa virada, né? Vamos virar aqui, vamos posicionar. Então, beleza. Aí tá lá, ó. Paciência é necessário, porque agora ele não colocou o determinante, ele não colocou o artigo. Paciência é necessário. Aqui nós temos uma situação bem interessante, ó. O hotel, que é o sujeito, ele proporciona o quê? Então, isso tudo é um OD, objeto direto. Então, esse adjetivo que está anteposto, ele é adjunto adnominal, né? Ele está dentro do OD. Ele proporciona o quê? Eu só posso dizer aqui adequada acomodação, porque quando o ADN está anteposto, ele concorda apenas com o mais próximo, tá ok? Ele proporciona adequada acomodação e conforto, somente o adequado. Agora, olha o que aconteceu agora na inversão. O hotel proporciona o quê? Eu posso dizer que ele proporciona acomodação e conforto adequado, porque aí eu estaria concordando só com conforto. Ou eu posso dizer que ele proporciona acomodação e conforto adequados, ambos adequados, porque o ADN está depois, então ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois, tá ok? Agora aqui é até uma questão que é meio de plural também, né? Aquela situação do claro e escuro, que a gente já falou aqui no canal. Quando tem o claro e escuro, só o claro e escuro que vai poder variar. Então eu teria que dizer que eram castanho claros. Castanho claros. Eu não posso falar castanhos claros. É igual azul claro. Eu tenho que dizer que eram azul claros. Eu não posso falar azuis claros. Ou verde escuros, também pode. Quando nós temos o claro escuro, só ele é quem vai variar. O outro termo ele vai ficar invariável, tá vendo? Castanho claros, tá ok? Vamos lá, bonitinho. Rosa, que é uma mulher, recebeu o livro e disse: muito obrigada, ou seja, muito agradecida. Beleza. A mulher diz muito obrigada. O homem diz muito obrigado. Agora, se nós tivermos muitas mulheres, que tem uma questão, né? As mulheres, uma soma de mulheres, né? Juntas, elas vão dizer muito obrigadas, muito agradecidas. É uma possibilidade também, tá ok? Aí agora aqui, ó, bastante, ó. Os dias estão bastante quentes. Eles estão muito quentes. É um advérbio de intensidade que está trabalhando para o adjetivo. Aqui eu digo que existem bastantes pessoas, ou seja, existem muitas pessoas desempregadas. Aqui já é um pronome indefinido adjetivo. Bastantes pessoas, muitas pessoas, beleza? Não havia provas bastantes, ou seja, não havia provas suficientes para condenar o réu. Lembre-se, quando o bastantes troca por suficientes, o que ele é? Adjetivo.
Isso é importante e tá bem cotado para cair, tá ok? Vamos lá. Agora aqui uma questão do CFS 2020, né? Recente. Fácil até, né? Ó, a bibliotecária reservou bastantes livros e enciclopédias. Muitos livros e enciclopédias. Bastantes. Beleza. A segunda concordância que eu acho que é a mais maneira, porque ela reservou bastantes livros e enciclopédias. Eu poderia dizer raras, porque aí só as enciclopédias seriam raras. Ou raros, porque aí quem seriam raros? Os livros e as enciclopédias. É o ADN posposto que eu falei anteriormente. Então aqui todas elas estariam no páreo. Mas a última matou a questão. Por quê? Mas salientou que é proibido entrada. Aí se fosse a entrada, aí seria proibida a entrada. Então aqui nós acabamos de matar a questão. Ou seja, a resposta a ser marcada é delta. Questão fácil, né? Isso aí certamente vai acabar caindo. Tem que chegar na prova e sacudir, pode dar mole. Assim como essa, ó. Você vê que isso aí eles fazem com frequência. CFS 2016. Tá vendo? O diretor avisou bastantes vezes, ou seja, ele avisou muitas vezes, ó, bastantes. Tá vendo? Que para a entrada na sala de multimídias é necessária a identificação do aluno. Tá vendo um artigo aqui, ó? É necessária a identificação do aluno. Aí eu fui lá e sublinhei o necessária, tá ok? Aí risquei aqui. Então você vai falar para mim, pô, Pota, matou, é alfa. Ó, ele informou também que a sala será fechada a partir do 12:30, que já foi falado anteriormente também. 12:30. Beleza? Então a resposta é alfa. Questão boba, né? Vamos lá, outra. A concordância nominal está incorreta em... Vamos lá, letra A. Havia bastantes pessoas, ou seja, havia muitas pessoas. Tá certo. Ele já estava quite. É isso aí mesmo. O quite, ele é variável. Eu digo que ele já estava quite. Nós já estávamos quites. E tinha bastantes possibilidades, ou seja, ele tinha muitas possibilidades de vitória. Glória a Deus. Aqui também está certa, porque olha só, quando tu tem um anexo ou anexa, ele vai concordar com o sujeito. E o sujeito aqui é a documentação solicitada. Então você vai dizer que a documentação solicitada segue anexa, ó, a documentação segue anexa ao requerimento, tá certo? Então o erro, ele quer incorreto, ó. A incorreta está na delta. Os garotos eram tal qual o avô. Não, eles eram tais qual o avô. Por quê? Porque o tal, ele concorda com quem está antes. Como está no plural, vai ficar tais. E o qual concorda com quem está depois. Como está o avô no singular, vai ficar qual o avô. Mas vai ter uma questão só disso. Porque o tal qual, ele tem 4 possibilidades de concordância. E a gente vai trabalhar todas elas. Vai aparecer mais vezes. Aí, ó. Chegou. Foi só eu falar. Complete as lacunas com uma das formas. Aí tá vendo? Ó, tal qual, tal quais, tais qual, tais quais. Então vamos lá. O filho está no singular. Então o filho é tal qual o pai. Perceba que o tal concorda com quem está antes e o qual concorda com quem está depois. Agora aqui já vai ser o filho é tal quais os pais. Aí você fala, pô, é estranho, né? Mas é assim que funciona. E é fácil. Agora, os filhos são tais qual o pai. Tais qual o pai. Ok? E, por fim, os filhos são tais quais os pais. Porque o quais concorda com os pais, que está no plural, e o tais concorda com os filhos, que também está no plural. Então, se você analisar friamente, é uma regra fácil de ser solucionada, né? De ser dominada. Outra questão também que foi de prova.
Olha lá. Coloque certo ou errado quanto à concordância nominal e a seguir assinale a alternativa com a sequência correta. A primeira já vimos que está errada. Por que a primeira está errada? Porque aqui ele botou um artigo, ó. Então ele não podia falar é necessário, é necessária a sua presença aqui. A segunda também está errada, porque alguns adolescentes apresentam bastantes problemas, ou seja, eles apresentam muitos problemas. Então estava também errada. Ou seja, eu já matei a questão. Neste recinto é permitida a permanência apenas dos funcionários, tá certo? Porque ficou é permitida por causa do artigo. Então essa questão também era uma questão bem fácil, bem tranquila, graças a Deus, tá? Agora vamos lá. A concordância nominal está incorreta em... Bom, aquela escolha custou caro. Lembra de uma historinha aqui, ó, bem interessante. Quando você tem o caro e o barato, se você tiver os verbos pagar, deixa eu escrever aqui, ó, pagar, cobrar, custar, né, e vender. Normalmente vem com custar. Ele vai fazer com que o caro e o barato fiquem invariáveis. Ah, se eles ficam invariáveis é porque eles constituem um advérbio? Sim, um advérbio de preço ou valor, tá? Então aquela escolha custou caro, tá certo? Ó, a candidata expôs argumentos bastantes, ou seja, argumentos suficientes. Tava errado, faltou o S aqui, ó. É adjetivo, né? A gente já falou hoje. Bastante que troca por suficiente é adjetivo, já matei. Ó, o coordenador sempre chega ao 12:30. Também tá certo. Minha agenda estava meio escondida, ou seja, ela estava um pouco escondida. Sempre que o meio trocar por um pouco, é porque ele é um advérbio, tá? É um advérbio de intensidade, beleza? Meio igual a um pouco. Aquela história de fulana estava meio preocupada. Então, essa era a jogada. Então, a questão também, analisando bem, tranquila, né? Ó, essa foi uma questão de concordância da última prova do EAGS, que foi a prova do ano passado, né? Que o pessoal ingressou, né, neste ano. Estão lá, né, na escola. Ó, a concordância nominal está correta. Vamos lá. Primeiro, a ausência de culpa e a frieza não são típicos, porque tanto a ausência de culpa quanto a frieza são femininos. Então aqui eu teria que dizer que elas são típicas do psicopata. Olha que questão legal. O número de adolescentes grávidas diminuiu na região, graças aos preservativos, no plural, preservativos distribuídos pela Secretaria de Saúde. Também estava errado. A expansão da telefonia móvel, perceba que a expansão é feminino. Expansão ocorrida nos últimos anos, permitiu que as pessoas se comunicassem com mais facilidade. Aqui estava correta. Então eu marquei Charlie. Agora, olha o erro que ele fez na D. A proliferação, que é feminino, das doenças tropicais, ocorrido nos últimos anos, não. É a proliferação ocorrida. Que a proliferação ocorrida nos últimos anos obrigou o Ministério da Saúde a fornecer mais vacinas para a população. Tá ok? Então, questão maneirinha, podemos dizer assim. Tá? Vamos lá. Agora aqui, ó. O inclusa, ele segue a mesma concordância do anexo. Então, ele tem que concordar com quem? Com o sujeito. Ah, então o sujeito aqui é minha fotografia, né, Pota? Minha fotografia vai inclusa ao inquérito, ok? Inclusa. Então, eu fui lá e matei. Essas pessoas cometeram crime de lesopatriotismo. Lesopatriotismo, ok? Viu que nós temos intrusos aí, né? Os insetos. Lesopatriotismo, ok. Por que é lesopatriotismo? Porque patriotismo é masculino. Aí você vai falar para mim, existe leso e existe lesa. Sim,
Normalmente, como é que funciona a concordância? O leso é masculino e o lesa é feminino. Lesa pátria, lesa majestade, lesa justiça e por aí vai, né? Então é uma concordância fácil, né? Então aqui a gente eliminou só essa, tinha 3 masculinos, ou seja, a resposta a marcar é Charlie. Vamos ver a última. Elas mesmas, que é o mesmo que elas próprias. Esse elas mesmas, elas próprias, é um pronome demonstrativo, tá? Elas mesmas, aí se fosse ela mesma, ela própria, beleza? Então a resposta já foi marcada. Questão fácil. Ainda meio furiosa, ou seja, ainda um pouco furiosa, mas com menos violência. Menos não existe. Nem na pipa, né? Quando o pessoal tá soltando pipa, o pessoal, tá de menos, da linha. Não, não tem nada disso. Tá de menos, né? Proferia injúrias bastantes, ou seja, injúrias suficientes para escandalizar os mais arrojados. Lembre-se, mais uma vez, bastantes que troca por suficientes é um adjetivo, beleza? Olha aqui, ó, bastantes, tá lá, ó. Então você vê que eu matei a questão, ó. É delta. Fácil, né? Questão fácil. E a número 20, né? 10%, para chegar a 10% desse carregamento. Ela estava meio irritada, ou seja, ela estava um pouco irritada. E a meia voz, esse a meia voz é metade da voz, isso aqui é um numeral fracionário, tá? A meia voz, ao meio tom, por isso que tem essa crase aqui. Então, ó, segunda é meia. Mas a meia voz estava tudo aqui, Potter, eu sei. Porém, com bastantes razões, ou seja, com muitas razões. Tá ok? Eu já matei a questão, eu sei que é A. Dizia bastantes desaforos, ou seja, dizia muitos desaforos. Tá vendo? Bastantes desaforos, muitos. Então, a número 20 é alfa. Tranquilo? Vamos lá, 21. Elas mesmas, ou seja, elas próprias. Pronome demonstrativo. Elas mesmas, elas próprias. Providenciaram os atestados. Que enviaram, ou seja, enviaram os atestados, porque esse aqui é pronome relativo. Então, elas enviaram os atestados anexos. Anexos às procurações. Lembre-se que anexo não concorda com o termo preposicionado. Aqui o anexo está concordando com os atestados, que são os atestados que estão sendo enviados anexos a quê? Às procurações. Como instrumentos bastantes, ou seja, instrumentos suficientes, lembre-se, bastantes que troca por suficientes é adjetivo, para os fins colimados. Isso aqui é o mesmo que para os fins pretendidos. Tá ok? Então a resposta a ser marcada é alfa, né? 21, bem light, né? Enquanto nada demais. 22. Anal, concordância está incorreta em. Anal, só de curiosidade, anal é a embarcação, tá? Anal ia afundando a olhos vistos. A olhos vistos é o certo. Não pode botar a olhos vista, não, nem a olhos vistas. É a olhos vistos. É uma locução adverbial de modo. Ela ia afundando visivelmente, claramente. Locução invariável, tá? Não segala, tá? Aqui também tá certo, os tratados luso-brasileiros, ibero-americanos, latino-americanos e por aí vai. Comprei 2 vestidos verde-limão, ou seja, verde da cor do limão, é invariável. Aqui está o erro. Pintou paisagens as mais belas possíveis. A palavra possível concorda com o artigo que a antecede, beleza? Então aqui estava o erro. Vamos lá. Outra questão bem tranquila. Entrada é permitido. Por que é permitido, Potter? Porque não tem um determinante, a gente já falou isso. Entrada é permitido, mas a permanência
é proibida. A permanência é proibida, porque tinha um determinante, então ficou permitido e proibida. Letra C. Mais uma questão bem fácil, graças a Deus. Tranquilo. Vamos lá. Botando aqui o caderninho aqui. A concordância nominal está incorreta em... Vamos lá. Sóis, vírgula, ou seja, sozinhos, vírgula. Pedro e Paulo abriram o cofre, tá certo? Agora aqui ele disse só, ou seja, somente Pedro e Paulo conhecem o segredo do cofre, tá certo? Aqui tá o erro. Definitivamente eu fiquei quite. Não posso falar eu fiquei quites. Eu fiquei quite com o serviço militar, ok? E a própria diretora afirmou que viria. Sim, ela mesma, ela própria. Ela mesma, ela própria. Certinho, graças a Deus. Questão fácil, né? Lembrando que o quite, ele pode variar, né? Se você tiver nós ficamos quites, ou eles ficaram quites, tem que estar no plural, ok? Aí uma questão aqui do EAGS 2017, de plural de adjetivos compostos, né? Porque às vezes as questões de concordância se misturam muito com plural, então eu quis pôr essa daí. São 200. Então a gente tem muito campo, né? Ele quer o plural incorreto. Vamos lá. Competição infanto-juvenil. Competições infanto-juvenis. Tá certo? Só o juvenis que vai variar. Depois, olhos. Olha o erro aqui, ó. A gente até fez essa, né? Quando tem o claro e escuro, só o claro e escuro que vai variar. Então são olhos castanho escuros. Não pode botar esse cara aqui do meio no plural, não. Só vai pro plural claro e escuro. Tá errado. Aqui, ó. Tá vendo? Então essa questão é uma questão que a maioria vai ganhar. Surdo, mudo vão os dois. Surdos, mudos. Surdas, mudas também. Meninas, surdas, mudas. Ok. E quando você fala blusas azul turquesa, é porque é azul da cor da turquesa, tá? Que é uma flor. Então é invariável. Agora fomos para o EAGS 2007. Espencamos, né? Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Empreenderam-se bastantes esforços, ou seja, empreenderam-se muitos esforços, tá certo? Aqui está o erro. Ó, o juiz considerou culpado os rapazes e a moça. Ó, o juiz é o sujeito. Esse considerar vai chamar o quê? PO. Ele considerou quem? Os rapazes e a moça, que é o OD, e considerou ambos como o quê? Culpados. Não tem como ser culpado. Culpado não está concordando com ninguém. Tá errado. Questão fácil. É preciso calma. É preciso calma. Tá certo? Calma é preciso. E sua santidade, que é o Papa, será recebido em Aparecida. Tá certo? O Papa será recebido. Sem problemas. Concordância nominal está incorreta em bastantes anos depois, ou seja, muitos anos depois, eu acolheria as verdades anunciadas pelo meu pai, tá certo? As portas, vírgula, meio abertas, ou seja, um pouco abertas, deixavam ver o interior das salas, tá certo? Os alimentos eram os mais baratos possíveis. A palavra possível concorda com o artigo que a antecede. Ok, então a incorreta está aqui na D. Vamos ver qual é o erro? Ó, caras na feira custavam as frutas. Quando a gente coloca o verbo custar, a gente já falou, né? Custar, cobrar, pagar e vender. O caro e o barato ficam invariáveis. Então as frutas custavam caro na feira. Aí se fosse estavam, aí as frutas estavam caras, elas estavam baratas. Porque aí eu coloquei um verbo de ligação. Mas vai aparecer uma tretinha dessa aí pra gente ver, ok? Questão fácil. Aí, apareceu, ó. Quando tem o verbo estar, por exemplo, ele colocou lá, né? Os livros escolares estavam caros. Por quê? Porque se ele colocou um verbo de ligação, o caros é adjetivo. Eles estavam caros. Agora, se ele diz que os livros escolares custavam, só me resta colocar caro, porque aqui ele se trata de um advérbio de preço ou valor. Beleza? Tranquilo essa troca, né?
Então vamos lá. Agora aqui, a concordância nominal está correta em... A primeira já está errada. A aluna não estava meia desconfiada, ela estava meio desconfiada. Porque o meio é igual a um pouco, é advérbio. Menos não existe, compareceram menos pessoas, está errado. Na sala havia bastantes candidatos, ou seja, muitos candidatos aguardando, também estava errado. Aqui não é proibido, é proibida a entrada de pessoas sem identificação, está errado. Então o certo está aqui, ó. A gente já não falou que quando tem o anexo e o incluso, o verbo concorda com o sujeito. Então, as cópias dos documentos seguem anexas, porque o anexo está concordando com quem? Com as cópias, que é o núcleo do sujeito. Ah, então essa era a correta. Exatamente. 30, essa. Vamos lá. 31. A concordância nominal está correta em... O meu horário de saída é 12:30. Já falamos também, né? 12:30. Ó, essa é uma novidade hoje, né? Dado a necessidade, não. É dada a necessidade. A palavra dado, dada, ela concorda diretamente com quem está ao seu lado. Ah, então a necessidade é feminino. Então seria dada a necessidade. E se fosse as necessidades? Aí seria dadas as necessidades. E se fosse o ajuste? Seria dado o ajuste. Beleza? Vai concordar com quem está ao lado. Aqui também está errado. Porque a declaração... ela vai anexa. A declaração pedida por seu setor vai anexa. Então, até agora, tudo errado. Ó, mais um erro grave. Eu gosto de mais amor e menos confiança. Beleza. Então, aqui está o certo. As moças mesmas, elas mesmas pediram ao chefe para sair. Então, a correta era essa. Letra E. Beleza? Vamos lá. A concordância nominal está incorreta em... A lista de ofertas vai anexa, tá certo? Porque a lista vai anexa. Ó, os gêneros alimentícios estão caros. Ó o verbo de ligação, estar. Estão caros, ficaram caros, continuam caros, parecem caros, permanecem caros, são caros. Quando você põe o verbo de ligação, tu chama o adjetivo. Então tá certo. Estou quite. É porque é uma pessoa só, eu estou quite. Ah, pode, se fosse nós estamos quites. Ah, o erro está aqui, né? Essa é incorreta. Questão boba, né? Porque a porta não está meia aberta. A porta está um pouco aberta. Lembre-se, meio igual um pouco é um advérbio e de intensidade, não de modo. Beleza? A concordância nominal está incorreta em... Já é a A. Acabei de falar agora. Gostava de usar roupas meio desbotadas, ou seja, um pouco desbotadas. Letra A estava errada. Estejam alerta, em estado de alerta. Não tem aquela história menos, pseudo e alerta. São invariáveis. Todos foram aprovados, salvo João e Maria. Esse salvo é o mesmo que exceto. Todos foram aprovados, exceto João e Maria. Também está certo. E ela mesma, ela própria, datilografou o requerimento. Pronome demonstrativo, ela mesma, ela própria. Elas mesmas, elas próprias. Beleza? Há erro de concordância nominal em. Essa é bem legal. Ó, primeiro, eu considero. Se eu considero, tá chamando o quê? PO. Considerar, julgar, achar igual a considerar, são verbos que chamam PO. Então, eu considero o quê? Eu considero o apartamento e a casa de meus tios, que é o OD, e eu considero ambos bem construídos, que é o PO. Então, está certinho, está concordando com os dois. Olha lá o dado, ó. Dados os derradeiros ajustes, concluíram a obra, tá certo. Os ilustres Machado de Assis e Aloysio Azevedo, ou seja, ambos são ilustres. Eu não posso dizer que só o Machado de Assis é ilustre, então eu falo os ilustres. Eles fizeram isso 2 vezes já. Foi com essa questão e a outra foi quando eles colocaram os famosos Caetano Veloso e Roberto Carlos, que não sei o que lá. Os dois são famosos. Eu tenho que dizer os famosos Caetano Veloso e Roberto Carlos. Aqui está o erro. O processo foi arquivado, não é devidas às circunstâncias. O processo foi arquivado devido
as com crase circunstâncias. Ele foi arquivado devido aos fatos. É uma causa. Então, cuidado com esse devido, né? Beleza. É devido a, com crase. A concordância está incorreta em. Essa aqui, infelizmente, está repetida, porque a gente já falou dela. A concordância nominal está incorreta. A gente já viu que é a letra D, né? Pintou paisagens as mais belas possíveis. É a palavra possível concordando com o artigo que a antecede, ok? A nau é a embarcação e afundando a olhos vistos, visivelmente, os tratados luso-brasileiros, tá certo? E vestidos verde-limão, verde da cor do limão, verde abacate, amarelo canário e por aí vai. Beleza? Vamos lá. A concordância nominal está incorreta em. A primeira tá certa, as faturas seguem anexas. Estou quitter, tá certo. Opa, aqui tá o erro. Meus processos, masculino plural, estão inclusos. Aqui está o erro, ó. Já marquei. Ó, Maria saiu meio decepcionada, ou seja, um pouco decepcionada, tá certo. E cometeu um crime de lesa majestade. Já falei também, né? Lesa, ele vai entrar quando aqui do lado for feminino. Leso vai entrar quando ao lado for masculino. É aquela história para gravar clássica, né? Lesa pátria e leso patriotismo, né? Além do lesa majestade, que é feminino, lesa justiça, que eu já falei também. Beleza. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Vamos lá. Os turistas foram diretamente para o hotel porque estavam bastante cansados. Eles estavam muito cansados. É um advérbio de intensidade. Está trabalhando para o adjetivo. Ok. Aqui eu não posso falar feliz são vocês. Eu tenho que falar felizes são vocês. Porque vocês são felizes. E vocês não têm que trabalhar sob o sol. Então, estava errado. Deixa eu só arriscar aqui, né? Que a gente quer a correta. Então, a primeira estava errada, porque era bastante cansados. A segunda é feliz são vocês. Aqui também está errado. Eu não posso falar é proibida. Eu tenho que falar que é proibido passagem de civis. Por quê? Porque não tem o determinante, ok? Aqui está o certo. Ó. O eremita vivia em tranquilos bosques e matas. O tranquilos aqui é um adjetivo que funciona como ADN. Anteposto, ele concorda com o mais próximo. Glória a Deus. Certíssima. Bem tranquila. Graças a Deus. Vamos lá. Concordância nominal está incorreta em. Ó, os juros estão inclusos. Incluso está concordando com os juros. Os operários daquela indústria fazem horas extras. Tá certo. Ó, parecida com aquela outra lá. Ó. Os dedicados Carlos e Fernando conseguiram finalmente a vitória. Ou seja, os dois são dedicados. Tá certo. Agora aqui tem um erro gravíssimo. Não é bastante meninas. Bastantes meninas. Ou seja, muitas meninas participaram do coral escolar. Bastantes, muitas. Beleza? Tranquilo. Essa também é boa. Coloque certo e errado quanto à concordância nominal. Vamos lá. A padaria proporcionava aos clientes torta e café saborosos. Tá certo. Os saborosos, no caso, está concordando com quem? Com os dois. Torta e café saborosos. Ah, Pota, poderia ser torta e café saboroso? Sim. O saboroso seria só o café, que é o mais próximo. Beleza? Aí aqui, ó. Por isso eram sempre elogiados talentoso cozinheiro e cozinheira. Esse talentoso também é um ADN. Então, ele só pode concordar com o mais próximo. Então, estava certo. Ó. Tinha até dois parênteses, um ali e um aqui. Bastante certo. Beleza? Então, certo. 39, Charlie. Ok? Vamos lá. A concordância está incorreta em. Vamos lá. Sempre digo a meus filhos que é necessária nossa participação. Tá certo? Por que é necessária nossa? Porque o nossa é um determinante. O determinante pode ser um artigo ou um pronome. Tá certo? Como o álcool tem custado caro, custar, cobrar, pagar e vender, caro e barato invariáveis. Abasteço meu carro somente com gasolina. Beleza. Quando vou à feira, aos sábados, compro bastantes frutas, ou seja, compro muitas frutas, especialmente as da época, tá certo? Agora aqui está o erro.
na 40 delta. Por quê? No meu bairro, eu não posso falar que foi inaugurada 2 praças de recreação. Eu tenho que dizer que 2 praças de recreação foram inauguradas. Elas foram inauguradas. 2 praças de recreação foram inauguradas para as crianças. Então, a 40 delta, beleza? Vamos lá, questão 41. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa correta, segundo a norma culta. Essa é clássica, né? Essa questão é bem antiga do CFS. Ó, ela descreveu-se: sou alta, magra, tenho cabelos castanho claros. Já falamos várias vezes, né? Claro escuro, só varia o claro escuro. E aqui ainda houve um outro erro. Meus olhos são verde mar, ou seja, verde da cor do mar. Então a A estava bem errada. Ele quer a correta. Elas mesmas, elas próprias, tá certo? Se serviram e disseram muito obrigadas. A questão que eu falei aí, muito agradecidas, tá certo? Muito obrigadas, muito agradecidas. A fé consciente, sem fanatismo, é necessária, porque ele botou um artigo lá na frente, ó. A fé é necessária. Aí se fosse só fé, fé consciente é necessário. E aquela garota é meio inocente ainda, é um pouco inocente. Já falamos também várias vezes. Vamos lá. Uma questão bem legal, ó. A apostila e o texto antigo, o antigo está concordando só com o texto, tá certo? Sofreram várias alterações quando foram corrigidos. Ele quer as corretas. Bom, a primeira já está correta. Então, ó, tá vendo? Ó? A primeira está correta. Aqui não é feito a adaptação, é feita a adaptação. O feito, feita, concorda igual dado e dada. Feita a adaptação. Se fossem as adaptações, seria feitas as adaptações. Então, a 2 está errada. Consequentemente, eu já sei que a resposta é delta. Tá vendo? Todas as rodovias oferecem guincho e socorro mecânico. Ó, o mecânico concorda só com socorro. Guincho e socorro mecânico e ambos gratuitos. Tá certo? Ó, isso eu já sabia. Já vieram anexos, não é anexos. Por quê? Porque o sujeito é as cópias dos documentos. As cópias dos documentos já vieram anexas, cópias anexas aos processos. A palavra anexo e a palavra incluso, elas não podem concordar com o termo que está preposicionado, ok? Vamos lá, concordância nominal está incorreta. Vamos lá. Nunca tolerou as meias verdades, tá certo? As verdades pela metade, né? As meias verdades, os meios fios, também é a mesma coisa. O plural de meio fio, só para deixar claro, tá, gente? São os meios fios. É porque eu já errei isso uma vez, quando era moleque. Os meios fios. Aí ficou traumatizado. Mas beleza. Ó, a incorreta tá aqui, ó. As janelas daquela casa abriram-se por si mesmas. Abriram-se por si próprias. Abriram-se por si sós. Porque são as janelas. Elas abriram-se por si mesmas, por si próprias, por si sós. Então, aqui estava o erro. Ó, esses argumentos no plural valem por si sós. Ou seja, eles valem por si sós, eles valem por si mesmos, eles valem por si próprios. Ok. Os filhos são tais qual o pai. Já falamos. O tal concorda com o antecedente. Como o filho está no plural, vai ficar tais. E o qual concorda com o consequente, com o sucessor, qual o pai. Beleza? Vamos lá. CFS 2019. A concordância nominal está correta apenas em... Ok. A primeira já vimos o erro. Ó. Segue em anexo os documentos necessários à inscrição? Não. Os documentos seguem anexos. Está errado. O juiz considerou, ao considerar chamando o PO aí, ó, o juiz considerou quem? O réu e as suas filhas e considerou ambos dignos de pena. Isso é o PO. Tá certo, tá concordando com os dois. Ó, já marquei.
Ó, uma questão recente, tá? Olha que erro grave, ó. A elas foi-lhes proibida a entrada. Um erro infantil, né? Já foi falado diversas vezes. E aqui, dias mais tarde, pareceram-nos bastante verdadeiras aquelas informações. Pareceram-nos muito verdadeiras. Aqui você tem o bastante que troca por muito. É um advérbio de intensidade, que está modificando o adjetivo verdadeiras, ok? Então, estava errado, né, na verdade. Então, a única correta era a letra B de bola. Questão maneirinha. Agora tem uma parte aqui que vai dar para dar uma estancada, né? Ó, a garota parece meio confusa. Ela parece um pouco confusa. Advérbio de intensidade. Comemos meia pizza durante o rodízio com amigos. Meia pizza é metade da pizza. Então ele é um numeral, tá? É um numeral fracionário. Meia que corresponde a metade, tá ok? São bastantes as reclamações. São muitas as reclamações sobre a mudança do itinerário. Essa palavra já caiu também. É itinerário, que eles colocaram na época, porque muita gente fala itinerário, ou seja, fala errado, né? Beleza, é itinerário. Então são bastantes. As reclamações são muitas, beleza? Por hoje já chega, pois estamos bastante cansadas, ou seja, estamos muito cansadas, ok? Então essa daí era, né, uma telinha fácil. Aqui seguimos, né, nessa tela. Lembrando que vai até o 200, tá, pessoal? Não esquece de deixar o like aí, né, e assistir ao vídeo até o final, né, para poder fortalecer o canal. A gente está precisando. Perdemos bastantes chances, ou seja, perdemos muitas chances de demonstrarmos nosso talento. Mais uma vez, a história do leso e lesa, né? Aqui, ó. Ajudar esses espiões seria crime de lesa pátria. Por que lesa? Porque pátria é feminino. Ajudar esses espiões seria crime de lesopatriotismo. Por que leso? Porque patriotismo é masculino. É só isso, leso e lesa? Só. Lúcia emagrecia a olhos vistos. Locução adverbial invariável. Tá lá no Segala, né? Ela emagrecia visivelmente. É o modo. Visivelmente ou claramente. Então essa daqui não pode falar não. Tem que falar que ela emagrecia a olhos vistos. Ok? Vamos lá. São verdades evidentes por si mesmas. Verdades evidentes por si próprias. Já falamos sobre isso também. Aqui é uma situação muito interessante e muito maneira. Quando você tem esse um e outro, ou um ou outro, o substantivo que acompanha estas expressões deve sempre ficar no singular. Repetindo. Então eu tenho que dizer, um e outro carro são bons. Isso aí é uma situação muito rara. Essa eu acho muito maneira. Porque, sei lá, pode ser que alguém que fala um e outro carros. Não, um e outro carro são bons. Então, o substantivo que acompanha as expressões um e outro e um ou outro deve sempre permanecer no singular. Isso aí é muito legal, hein? Isso aqui já foi falado. Essas duas obras do prefeito, por si sós, por si mesmas, por si próprias, porque está falando das obras, o redimem de seus erros. Então é por si sós, por si mesmas, por si próprias, porque são as duas obras, feminino plural, ok? Uma questão fácil, né? É a GS 2015. Os dias estão bastante quentes, eles estão muito quentes. O Jean é uma pessoa só, então o Jean está o quê? Quite com o serviço militar. Agora aqui é legal, porque aqui ele colocou um determinante,
Ele falou para mim que essa pimenta não é boa para temperar peixe. Ah, então se ele disse essa pimenta não é boa. E se ele tirasse o essa, ele falaria que pimenta não é bom para temperar peixe. Então essa era legal. Então, ó, tu vê que o boa acabou matando a questão. Eu sei que é alfa. E a última é a mais idiota, né? Depois de cair da escada, a mulher ficou meio tonta. Ela ficou um pouco tonta. Tá ok? Ó, uma situação também, ó. Isso aqui foi retirada do Segala. Essa questão já caiu. Ó, esperavam-me na estação alguns primos e primas, vírgula, com pontinho, pontinho, quais ia passar as férias. O que eles fizeram? Eles colocaram na prova com as quais ia passar as férias. E aí teve gente que achou assim, ah, se eu botar com as quais, eu estou concordando com primas, que é o mais próximo. E aí o que aconteceu? Está escrito no Segala. Esse exercício foi tirado de lá. Quando você tem esse pronome relativo, os quais, você não pode fazer concordância atrativa. Você tem que concordar com os dois, com os quais. E aí teve gente até, né, alguns alunos que comentaram comigo que o professor do curso disse que entrou com recurso e o caramba, e o que aconteceu com o recurso? Foi negado, porque está escrito no livro, no Segala. E o IAGS, principalmente, é o Segala embaixo do braço. Não tem essa possibilidade não, tá? Tanto é que a questão não foi anulada. Agora, aqui é uma parada bem interessante, ó. Haja vista, haja visto, hajam vista. Bom, de cara eu posso fazer isso, ó. Haja visto nunca vai existir. Esquece o haja visto. Isso aí é carta fora do baralho. Agora nós temos uma situação interessante. Por quê? Porque o haja vista sempre pode. Você sempre pode colocar o haja vista. Sempre. Agora, existe a possibilidade de você usar o hajam vista. Para você usar o hajam vista, você tem que ao lado dele ter um termo no plural e sem preposição. Ó, repetindo, aqui ó, plural, sem preposição. Aí você vai poder usar o hajam vista. Então você vai falar para mim, então na 58 pode usar o haja vista, que é como se fosse um trunfo, ele vale sempre, e pode usar o hajam vista, porque o termo ao lado está no plural sem preposição. Aqui tu perceba que aos livros é um plural com preposição, que a mais os é aos, é a combinação da preposição mais artigo. Então não pode. E aqui menos ainda, porque o incidente está no singular. Então se o termo que acompanha estiver no singular, você só pode usar haja vista. Esse está fora também. Ok? Lembrando que haja visto está sempre errado. E haja vista está sempre certo. Ok? Essa também é bem legal. Ó. Nada restou do edifício. Você pode dizer a não ser escombros ou a não serem escombros. Os dois são válidos. Tá? Também está lá no Segala. Ambos podem ser escritos, desde que o termo ao lado esteja no plural. No caso, escombros. Vai aparecer uma outra aí. Aí se fosse só escombro, Pota, aí seria a não ser escombro, beleza? Essa também, ó, coloquei as duas, ó. Eu tô levando fé que isso vai cair. Quando o médico chegou, passava, e somente passava das 9 horas. Esse verbo passar, indicando horas decorridas, ele é impessoal, né? Não tem sujeito, o sujeito aqui é inexistente, e ele tem que obrigatoriamente ficar no singular. A mesma coisa aqui, ó. Quando chegamos ao aeroporto, passava das 16 horas. Passava das 16 horas. Aquela história clássica, né? Isso aqui é um prenúnciozinho, vai aparecer mais vezes. Dar, bater e soar, indicando horas. Ah, então o que a gente faz? A gente procura o sujeito primeiro, ó. O relógio da igreja é o sujeito. Então, eu tenho que dizer que o relógio da igreja deu 3 horas. Então, aqui é deu. Agora, aqui ele disse no relógio da igreja. No relógio da igreja é adjunto adverbial de lugar. Consequentemente, o sujeito passa a ser as horas dadas. Então, eu tenho que dizer que 3 horas deram no relógio da igreja. Tá ok?
Então, aqui seria deram. 3 horas deram, tá? Vamos lá. Ó, partezinha maneira aqui, negócio de PIS e PA. Quando você tem a preposição de com o verbo tratar, você tem que dizer trata-se de, tratava-se de, né? Trata-se de fenômenos desconhecidos, porque esse se é PIS. E se o se é PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Perceba a diferença da outra. A outra é tratam-se as plantas. Tu vê que não tem a preposição. Aí quando você fala tratam-se as plantas com amor, é porque as plantas são tratadas com amor. Aí o sujeito é as plantas. Aí esse se é partícula passivadora. Sim, as plantas são tratadas com amor. É uma partícula passivadora e o verbo concorda com o sujeito. Quando o se é PIS, ó, quando o se é PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Lembrando que PIS é partícula indeterminadora do sujeito, sujeito indeterminado e voz ativa, tá? É uma sequência. A mesma coisa aqui, isso aqui, né? Aqui, ó, o D aqui, ó. É precisa ceder médicos com experiência. O momento agora, né, dessa pandemia é bem, né, peculiar, né? Precisa-se de PIS, sujeito indeterminado, voz ativa e verbo na terceira pessoa do singular. Agora voltou a CPA aqui, ó. Eu tenho que dizer depositaram-se as cartas na caixa. Ou seja, as cartas foram depositadas na caixa. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Beleza? Então, cuidado. PIS, terceira pessoa do singular. Ó, outra situação de PIS. Ó. Há muito não se assistia a espetáculos tão belos. Não se assistia. Esse se é PIS é uma coisa também que já foi falada e agora a gente vai repetir. Quando você tem o assistir no sentido de ver, esse assistir no sentido de ver chama PIS. Tá? E o PIS pede o verbo na terceira pessoa do singular. Idem a essa, também retirada do Segala. Nas doenças, eu tenho que dizer que recorre-se aos médicos. Porque quem recorre a, esse C também é PIS? Sim, ele é PIS. PIS, verbo na terceira pessoa do singular, clássico. Aqui não, aqui é outra parada bobona, né? Existem perto de 3.000 mendigos em nossa cidade. Existem, porque são 3.000 mendigos, existem. E se fosse o verbo haver? Aí seria a, porque o haver no sentido de existir não vai para o plural, beleza? Olha, essa parte é muito legal. Olha que parada interessante, ó. Uma dupla e outra dupla. Também retirada do Segala, tá? Anotei os objetos que faltavam. Aí você vai falar para mim, pô, esse aqui é pronome relativo, vai retomar aqui. Os objetos faltavam. Então essa era fácil. Agora, olha o que ele fez. É a mesma construção, só que tem que ele colocou um verbo no infinitivo aqui, ó. Então, eu tenho que dizer que anotei os objetos que faltava comprar. Porque eu tenho que dizer que faltava comprar os objetos. Faltava comprar os objetos. Cuidado com essa troca, hein? Isso aqui é maneiro. Olha como é que tinha mais de um, né, no livro. Ó, esses casos, que é o sujeito, olha bem, esses casos não competem a nós. Eles não cabem a nós. Beleza? Agora aqui ele colocou um verbo no infinitivo, como ele fez lá em cima. Então, resolver esses casos, ou seja, é como se eu estivesse dizendo que isso não compete a nós. Ó, repetindo, ó. Isso não compete a nós. Tu vê que entrou um verbo no infinitivo aqui, ó, o resolver. Então, façam uma anotação muito providencial em cima disso, porque não é uma coisa tão comum de cair. Seria uma questão que poderia, né, caso venha a cair, pode ser que traga muito tipo de problema, tá? Ok. Aí aqui uma parte fácil, né? A gente já falou isso em outros vídeos, né?
Quando você tem o haver, o auxiliar não pode ir para o plural. Você tem que dizer que deve haver outras razões. Aí, se ele colocar o existir, tem sujeito. Então, você vai dizer que outras razões devem existir. Outras razões devem existir. Ok. Agora, a situação do quem e do que. Quando você tem o que, o verbo concorda só com o antecedente. Não fui eu que o convidei. Que eu o convidei. Só pode ser convidei. Aí, se for o quem? Se for o quem, tem duas concordâncias. Não fui eu quem o convidou. Porque se você botar convidou, tu tá concordando com quem? Tu vai falar a partir dele, ó. Quem o convidou não fui eu. Então pode ser o convidou, mas pode continuar sendo convidei, porque você pode concordar com o antecedente. Aí o que você traz? Quando você tem o quem, você concorda com o quem ou com o pronome que o antecede, né? Se você tiver o que, só pode concordar com quem está antes. Não fui eu que o convidei. Eu o convidei. Somente isso. Beleza? Vamos lá, galera. Questão 81. A maior parte dos carros tinha ou tinham defeitos. Aqui a gente pode concordar com os dois, né? Por quê? Porque eu posso dizer que a maior parte tinha e carros tinham defeitos. É igual grande parte, metade, a maioria. Se fosse a maioria dos carros, a maioria tinha, carros tinham. Essa é clássica também, né? Aí aqui, ó, tem uma solitária aqui do mais de um. Mais de um ou mais de uma. Vai ter uma sequência deles, né? Quando você fala mais de um piloto, pontinho, pontinho, a vida nos autódromos. Tem que ser mais de um piloto, perdeu a vida nos autódromos. Por quê? Porque o mais de um só vai ter plural se houver reciprocidade, tá? A reciprocidade pede plural. Tipo, se fosse mais de um aluno se agrediram, é porque um agrediu ao outro, tá? A outra possibilidade do mais de um apresentar o plural é quando a expressão mais de um, ela aparece repetida. Tipo, mais de um aluno, mais de um professor faltaram, beleza? Aí aqui nós temos uma outra interessante também que já caiu, né? Os alunos se houveram bem, ou seja, os alunos se saíram bem. Aqui o haver não está no sentido de existir. Então, os alunos se houveram bem nos exames. Assim como se fosse no singular, é o aluno se houve bem nos exames. Ou seja, o aluno se saiu bem nos exames. Beleza? E aqui sim, aqui há uma ideia do verbo haver no sentido de existir. Então, eu sou obrigado a dizer que houve reclamações dos alunos. Eu não posso dizer houveram reclamações, beleza? Haver no sentido de existir não vai plural, né? Você é mais velha que minha avó. Beleza. Então, vamos lá. Aí tá aqui, ó. Essa aqui é interessante, ó. O sujeito composto posposto ao verbo. Porque o sujeito composto aqui é o dinheiro e as joias. Lembrando que joias não tem mais acento. Joia não tem acento, assim como ideia não tem mais acento, né? Porque é o ei, oi e el, né? Beleza. Mas a gente vai fazer uma só de acentuação. Aí aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso dizer que ficou na gaveta o dinheiro e as joias, porque se eu falei ficou, eu estou concordando com o núcleo mais próximo. Ou eu coloco ficaram, porque o sujeito composto, o verbo pode ficar no plural, não tem problema. Agora, se ele coloca na ordem direta, eu só posso dizer que o dinheiro e as joias ficaram na gaveta, beleza? Aqui não tem outra possibilidade, não. Aqui é uma parada bem interessante, aquela situação de quais de nós, quantos de vós, quantos dentre vós. Então, quem manda nessa brincadeira é esse cara aqui da frente, que está no plural. Se ele estiver no plural, é porque são possíveis duas concordâncias. Eu posso dizer que quantos percorreram aquele país. Ou eu posso dizer que vós percorrestes. Ah, então eu posso concordar com quantos e com vós? Sim, desde que o elemento da frente esteja no plural. Mas essa regra vai aparecer mais vezes. Aqui já apareceu, né? Porque o haja visto a gente já sabe que não existe. Tá errado.
E aqui eu posso concordar com os dois, porque o haja vista sempre vai poder. Isso aqui é trunfo. Haja vista sempre certo, haja visto sempre errado. E aqui eu posso usar o hajam vista, porque esse as últimas composições está no plural sem preposição. Então cabe o hajam vista, tá? Lembrando, ó, haja vista sempre certo, haja visto sempre errado. Hajam vista, quem está ao seu lado tem que ser um termo que esteja no plural e sem preposição, beleza? Aqui a gente já viu também, ó, pode ser a não ser dois mendigos ou a não serem dois mendigos, porque os dois mendigos estão no plural. Então você pode os dois concordar. É aquela situação do nada restou do edifício, a não ser escombros ou a não serem escombros, né, que eu já tinha falado também, beleza? Vamos lá. 91. Forma verbal destacada está correta quanto à concordância. Já é a A. Quando você tem o haver, esse cara aqui obrigatoriamente tem que ficar no singular. Então o certo é há de haver. Muitos motivos para se crer na paz. Ah, então hão de haver está errado. Está errado. Beleza. Agora aqui ele disse que vai existir grandes eventos esportivos no ano de 2021. Não é vai existir, é vão existir. Porque se eu tenho existir, eu tenho sujeito. Então, grandes eventos esportivos, que é o sujeito, vão existir no ano de 2021. Aqui também está errado. Não é já devem fazer, é já deve fazer mais de 100 anos que nosso patrono faleceu. Porque o fazer está indicando o tempo passado. Aí o auxiliar não pode ir para o plural. E aqui é havia diversas equipes pleiteando mudanças administrativas. Porque o haver no sentido de existir não vai para o plural. Se fosse o existir, seria existiam diversas equipes pleiteando mudanças administrativas. Ó, mais umazinha aqui, ó, daquela história que eu falei com vocês ainda há pouco, ó. Algum de nós, só que agora aqui já tem os dois. Vai ter uma hora que vai aparecer uma sequência, né? Aqui, na verdade, era para ser alguns, ó, alguns. Uma é um singular e a outra é o plural. Mas vamos lá. Algum de nós, pontinho, pontinho, a verdade. Se esse cara tá no singular, só pode concordar com ele. Tá vendo aqui, ó? Quem manda é esse cara da frente. Se ele está no singular, o verbo concorda única e exclusivamente com ele. Então, algum de nós saberá a verdade. Agora, se ele estiver no plural, alguns de nós, eu posso dizer que alguns saberão, porque esse cara está no plural. Lembre-se, se ele estiver no plural, eu admito duas concordâncias. Então, alguns saberão e nós saberemos. Então, aqui você tem duas possibilidades. Concordar com ele, que está no plural, e com o pronome que o acompanha. Tá? Aqui, o verbo chover não está indicando chuva, né? Aqui nós temos o choviam pétalas. Pétalas de flores choviam. Ah, o sujeito é pétalas de flores. Sim, choviam. Beleza. Não é fenômeno da natureza, não. Aqui, ó, essas duas aqui, principalmente para quem vai fazer AGS, né? E qualquer outro concurso, né? Porque eu até coloquei aqui, ó, Segala, página 462, tá vendo? Segala, página 462. Normalmente, você vai optar primeiro por essa concordância. Né? Você vai dizer que devem se ler bons livros. Você vai falar para mim que bons livros devem ser lidos. Beleza. Mas essa segunda também é possível, tá? Porque aí se você fala deve-se, o sujeito seria ler bons livros. Aí tu vai falar deve-se isso. Isso é devido. Tem que pensar assim, tá? Então, perceba que esse tipo de situação ocorre sempre quando ao lado tem um verbo no infinitivo. Aí aqui é a mesma coisa. Aí você vai falar, pô, eu pensei em não se podem cortar essas árvores. Porque aí eu pensei, essas árvores não podem ser cortadas. Show de bola. Mas se você fala que não se pode isso, você consegue ficar com a forma do singular. Então, principalmente quem vai fazer EGS tem que ter muito cuidado com essas duas situações, tá? E quem tem o Segala pode conferir lá na página 462 para poder se certificar dessa informação, tá? Aí ali tá ali, ó. Aqui eu tenho que dizer o quê? Vai fazer 100 anos. Porque o fazer está indicando o tempo passado
e o auxiliar não pode ir para o plural. Então é vai fazer 100 anos. Essa é clássica. Você pode dizer que tudo é flores, concordando com o tudo. E o tudo são flores, concordando com flores, que é o PS. É o tudo mais o verbo ser, né? Essa é clássica. Inclusive, essa daí tem em diversas gramáticas, né? Até no Celso Cunha tem esses dois exemplos. Beleza, vamos lá. Certo ou errado? Ao 12:30, Alice entrou meio tonta na sala de cirurgia. Tá certo. É um pouco tonta e meio tonta. Ó, então já eliminei duas. Ele conhece bem as línguas grega e latina. Tá certo? Quando eu falo as línguas grega e latina, eu tenho que dizer as línguas no plural, grega e latina no singular. Poderia ser também que ele conhece bem a língua. Se eu falo a língua no singular, a língua grega. Só que aí quando eu falar a língua grega, eu vou ter que dizer e a latina. Eu vou ter que botar um artigo aqui, tá? A língua grega e a latina. Então eu já matei nesse caso, né? Aqui, ó. É bola. Para uma vida agradável, vírgula, eu considero, ao considerar aí, eu considero, vai chamar o quê? PO. Eu considero o quê? A leveza e o otimismo, isso tudo é OD, e considero ambos necessários. Olha o PO aí, ó, concordando com os dois, bonitinho, tá certo. Agora aqui tá errado, porque o sujeito é as fotos 3x4, fotos estarão anexo? Não, as fotos estarão anexas. Então essa questão também não era difícil não. Então a resposta a ser marcada era bola. Beleza? Vamos lá. Vamos chegar à metade do caminho. A concordância está correta em rezem baixos. Não, rezem baixo, por favor. Vocês falaram bonito. É o modo, né? Isso aqui seria um exemplo de derivação imprópria. Falar bonito, rezar baixo, falar alto, falar baixo. Então essa é a correta. Vocês falaram bonito. Foi o modo como vocês falaram. Agora aqui é interessante, ó. É necessário durante a aula a atenção. Então eu tenho que dizer que a atenção é necessária. Beleza? Estava errado. Aqui não é feito a denúncia, é feita a denúncia. E se fossem as denúncias? Feitas as denúncias. Beleza? E aqui não é Vossa Excelência desejas, é Vossa Excelência deseja algo com urgência, porque Vossa Excelência é ele ou ela. Então ele deseja algo com urgência, você deseja algo com urgência. É assim que tem que pensar, tá? Outra questão também clássica, né, de provas anteriores. Aqui na primeira eu tenho que dizer junto com os primeiros raios de sol. Junto com os primeiros raios de sol, olha bem, as mulheres chegaram à loja, pois todas queriam aproveitar os preços bastante convidativos, os preços muito convidativos, muito atraentes, e puderam comprar o maior número possível. O possível, palavra possível concorda com o artigo que antecede, de vestidos vinho, ou seja, vestidos da cor do vinho, da cor do vinho, da cor da violeta e etc. Sem botar o da cor vestidos rosa, da cor da rosa, vai ficar invariável, tá? A concordância está incorreta em, vamos lá, em seus escritos, nunca se refere a pseudo-dramaturgos, tá certo? Pseudo é invariável, só existe pseudo, não pode botar no plural nem no feminino. Os ônibus partiram para lá ao 12:30, tá certo? Envio-lhe anexos os processos, os processos solicitados, os processos anexos, tá certo? Os alunos possuem bastantes recursos, eles possuem muitos recursos, aqui estava o erro. E a letra E está certíssima, porque a entrada é proibida, beleza? CFS 2017. Vamos lá. Seguem inclusas as faturas. As faturas seguem inclusas. Beleza? Ok. Para conquistar os objetivos é necessário paciência. Por que é necessário? Porque não tem um artigo, não tem um determinante. Então, já matei. É A. E aqui, mais uma vez, outra coisa idiota. É proibida a entrada. Tá vendo? Letra A.
Fácil, fácil. Mole, mole. Isso aí não tem estresse. Vamos lá. Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, exceto, ele quer saber qual é a que não está correta. Foi acusado de crime de lesa justiça, tá certo, porque justiça é feminino, vai ter que ser lesa. Ó, as declarações devem seguir anexas, declarações anexas, tá certo. É necessário cautela, tá certo. E aqui, ó, é necessário cautela, ó, os pseudos líderes. Tô aqui, ó. É necessário cautela, que tá certo, com os pseudos líderes. Pseudo é invariável. Ah, então aqui está o erro. É a letra C, beleza? Vai ficar passando uns carros de som aí na hora que a gente está gravando, mas tá tranquilo. Seguiram automóveis, cereais e geladeiras exportados. Exportados está concordando com todos eles. Aí se fosse exportadas, é porque só as geladeiras são exportadas, beleza? Mas tá ok, não tem problema nenhum aqui não. A concordância nominal está correta em... Aqui já está errado. É proibido matrícula de menores de 18 anos. Ok. Esta empresa remete-lhe inclusas as faturas. Tá certo, as faturas inclusas. Aqui é a correta. Beleza? É necessário a documentação. Não, é necessária a documentação completa para inscrição, tá? E, conforme combinado, seguem anexos os recibos, tá ok? Vamos lá. Agora aqui, o verbo ser indicando horas, né? Eram 2 horas da tarde. Eram 2 horas da tarde. Aí, se for 1h30 da manhã, aí era. E se for meio-dia? Era meio-dia. De 2 para lá, você vai botar no plural, né? Então, aqui era 1h30 da manhã. Vamos lá. Ó, aqui é uma situação bem interessante, quando você tem data, né? Então, olha só. Hoje, eu posso dizer que hoje é 4 de maio. Se eu falo eu estou concordando com a ideia da palavra dia que está implícita. Pode ser hoje é ou hoje são 4 de maio. O são concorda com 4. Aí, se for dia 1º, hoje é 1º de maio, hoje é 1º de abril e por aí vai. Então, cuidado, porque muita gente acha que pode ser só o são. E, na verdade, você pode os dois. O são 4 de maio, são 10 de abril, são 15 de dezembro. Ou o que, no caso, vai concordar com a ideia da palavra dia, tá? Essa também é muito boa, essa é ótima. A planície ficou, eu posso dizer que ela ficou toda molhada, ou que ela ficou todo molhada. Quem nunca viu isso se espanta. Todo molhada? Pode? Pode. É porque aqui ela ficou inteiramente, completamente molhada. E os dois são advérbios, porque eu acho interessante aqui, caso eles colocassem a planície ficou toda molhada, e eles perguntassem o que o toda é, muita gente falaria assim, mas o advérbio é invariável? Aqui é uma exceção, tá? É um advérbio. Né? Isso aí também tá no Segala, beleza? Agora aqui, ó, uma situação interessante com o verbo ser. Quando o sujeito é o nome de pessoa, né? O verbo ser tem que concordar com o nome de pessoa. Então, eu tenho que dizer que Emília é os encantos de sua avó. Eu não posso falar Emília são os encantos, né? É a mesma coisa. Isabel era as alegrias da casa. Isabel era as alegrias da casa, ok? Outra situação aqui com valor, né? Dinheiro ou com quantidade, né? Quando você fala $2.000, você tem que dizer que $2.000 é pouco. Ou $2.000 é muito. Você não pode falar são pouco nem são muito, senão você está criando um santo, né? E aqui é a mesma coisa, ó, 12 metros de fio é demais, é muito, é isso que ele está querendo dizer. Você não pode falar 12 metros de fio são demais, não. Olha lá, ó, dar, bater e soar indicando horas, tá vendo? Ó? Dar, bater e soar indicando horas, tá? Então aqui, vamos lá, o que eu tenho que procurar? O sujeito. Aqui eu tenho, ó, os relógios das igrejas e das fábricas. Os relógios tem que ser o quê? Soaram 10 horas. Os relógios soaram 10 horas. Ok. Aqui você vai falar, mas aqui ele botou nos relógios. Então, nos relógios das igrejas e das fábricas é um adjunto adverbial de lugar. Ok? Adjunto adverbial de lugar.
Ah, então aqui você vai ter que dizer que 10 horas soaram, porque aí o sujeito passa a 6 horas. Mas vai continuar sendo 10 horas soaram. Agora perceba que aqui ele disse o relógio da igreja. Então vai ter que ser o relógio da igreja fez o quê? Soou, porque o sujeito é o relógio da igreja. Então o relógio da igreja soou 10 horas. Ok? Ó, 3 situações muito importantes, que é a concordância com nomes de obras, né? De livros, vamos dizer assim, né? Aí aqui primeiro os sertões, né? Os sertões de Euclides da Cunha, para quem vai fazer a ESA, né, que cai em literatura. Os sertões é o nome de um livro, de uma obra. Então eu posso dizer que os sertões narra no singular, por quê? Porque a obra narra. Ou eu posso dizer que os sertões narram. Aqui eu tenho as duas possibilidades. A mesma coisa que Os Lusíadas. Eu posso dizer que Os Lusíadas imortalizou a obra, imortalizou Luís de Camões, ou Os Lusíadas imortalizaram Luís de Camões, porque Os Lusíadas é o nome de uma obra que está no plural. E esse que é o menos conhecido, que é As Valquírias, que aí eu extraí lá do Segala, tá? As Valquírias mostra a obra, mostra claramente o homem que existe por detrás do mago, tá? E as Valquírias mostram, é Paulo Coelho, né? As Valquírias mostra, porque a obra mostra, ou as Valquírias mostram. Essa é a mais capciosa, porque esses dois nomes de obra são mais comuns. Esse não é tão comum, mas o Segala colocou os 3, beleza? Mais uma questão fácil. Aí, ó. Mesmo eles estando quites com a tesouraria do clube, era proibida a entrada dos associados que não apresentassem o comprovante de pagamento. Por que ficou proibida? Porque aqui tem um artigo. Por que ficou quites? Porque eles estão quites. Eu estou quites, eles estão quites. Então seria quites e proibida. Seria alfa. Ok? Vamos lá. Ó a concordância do tal qual aí, mais uma vez. Ele quer saber que está incorreta. Essa menina é tal, ó, menina tal, qual a mãe. O tal concorda com quem está antes, o qual concorda com quem está depois, ok? Essas meninas são tais, qual a mãe, tá certo? Agora, essa menina é tais quais as outras? Não, essa menina é tal quais as outras, porque o tal vai concordar com a menina e o quais vai concordar com as outras. Ah, essas meninas são tais quais as mães, tá certo? Viu aqui estava errada? Era C, beleza? Vamos lá, questão 121. A concordância nominal está correta em... A já está errada. São circunstâncias psicopedagógicas. Está errado. Foi ela mesmo? Não. Foi ela mesma que veio aqui. Também está errado. Ela disse muito obrigada. Os guardas ficaram alerta, em estado de alerta. Tá certo. 122. Durante a passeata, atiraram-se muitos objetos. Ou seja, muitos objetos foram atirados. Esse C é uma partícula apassivadora. Atiraram-se muitos objetos. Muitos objetos foram atirados, ok? Então, nós temos a partícula passivadora. Se tem partícula passivadora, tem sujeito, e o verbo vai concordar com o sujeito. Então, muitos objetos foram atirados, beleza? A mesma coisa aqui, ó. Prometeram-se milhares de casas populares, ou seja, milhares de casas populares foram prometidas, se ser uma partícula passivadora. Prometeram-se milhares de casas populares, beleza? Vamos lá. Agora aqui, ó, ainda continua na vibe da partícula passivadora, sendo que o sujeito está no singular. Então aqui eu tenho que dizer procura-se estagiário dinâmico. Ou seja, estagiário dinâmico é procurado. Lembre-se, se tem partícula passivadora, tem sujeito. O sujeito é estagiário dinâmico. E aí o verbo concorda com ele. Então é procura-se. Da mesma forma aqui embaixo, ó, eu tenho que dizer que dão-se aulas gratuitamente. Ou seja, se dão-se aulas, é porque aulas são dadas gratuitamente. O sujeito é aulas, tá?
Então é dão-se aulas gratuitamente. Agora aqui apareceu o PIS, ó. Ó, lembra? Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, acredita-se em, assiste-se a, ó, o assistir no sentido de ver. Sempre que chama PIS, PIS é partícula indeterminadora do sujeito. O sujeito é indeterminado e a voz é ativa. Só que quando tem PIS, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então aqui eu não posso, é inadmissível você encontrar alguma construção. Precisam-se de secretárias. Não, é precisa-se de secretárias. Porque o se é PIS e o PIS vai chamar a terceira pessoa do singular. Precisa-se de. Beleza? Vamos lá. Aqui temos um triozinho, né? Clássico. Se ele fala só a maioria. Se ele falou só a maioria acertou. A maioria acertou a questão. Agora, se ele coloca assim, a maioria dos alunos, tu vê que alunos está no plural. Então, eu posso dizer que a maioria acertou, como eu posso dizer que alunos acertaram. Então, aqui eu tenho duas concordâncias, beleza? A maioria acertou e alunos acertaram. A mesma coisa aqui, ó. A maioria dos candidatos. A maioria obterá, candidatos obterão, ok? Maioria obterá, candidatos obterão. Então, também fácil. Essas três aí bem suave na nave, né? Agora nós temos uma sequência do mais de um. A regra do mais de um, né? Vamos lá. Ó, essa aqui é a mais fácil de todas. Quando ele falou mais de 500 pessoas, só pode ser participaram. Não existe se você dizer 500 pessoas participou, ok? Agora vamos lá. Mais de um excursionista se perdeu na floresta. Por que só pode ser se perdeu? É só singular. Por quê? Porque o excursionista ele pode se perder na floresta sozinho. Para poder ocorrer plural, precisa haver reciprocidade, como é o caso aqui, ó. Mais de uma criança se agrediram, ou seja, uma agrediu a outra. Isso é uma reciprocidade. Reciprocidade pede plural. Mais de uma garota se abraçaram antes do resultado do concurso, porque uma abraçou a outra. Perceba aqui, ó, mais de um jornal fez alusão ao Brasil, porque um jornal pode fazer alusão ao Brasil sem que o outro faça. Então, o singular vai ser de rigor. A mesma coisa aqui, mais de um candidato pediu revisão de prova, porque um candidato pode pedir revisão de prova sem que o outro peça. Então, o singular vai ser de rigor, ok? Então, lembre-se, mais de um só vai para o plural se der ideia de reciprocidade. E ainda tem um exemplo mais incomum, que é quando a expressão mais de um aparece repetida. Então você diz assim, mais de um aluno, mais de um professor faltaram, porque a expressão mais de um apareceu repetida. Aí o verbo também vai para o plural. Então o plural pode ser se ela aparece repetida ou se houver ideia de reciprocidade. Beleza? Agora tem uma sequência aqui, ó. Essa parte aqui é maneira. Por quê? Porque esse pronome que a gente já falou lá na frente é que manda. Quando ele está no plural, nós temos duas concordâncias. Eu posso dizer que alguns receberam, ó, alguns receberam. E posso dizer que nós recebemos. Se eu tenho plural, são duas. Aqui, ó, plural, ó. Plural pode concordar com esse ou com esse. Então, quais chegarão, nós chegaremos. Plural tem duas. Quais de vós? Quais sabem, vós sabeis. A plural pode concordar com ele ou com o pronome que o acompanha. E se for singular, Pota? Singular só concorda com ele. Algum de nós recebeu. Algum recebeu. Não pode nem esse, nem esse. Algum recebeu. Qual chegará? Qual chegará? Singular é só com ele. Qual de vós sabe o resultado do jogo? Qual sabe? Singular é só com ele. Ah, situação que não tinha aparecido até então. Quando você tem o tu e ele, ou tu e ela, você tem duas possibilidades. Ou você vai dar vós, ou você vai dar eles. A voz é o mais comum, mas os dois podem, inclusive já caiu na prova, tá? Vós permitireis, eles permitirão. Os dois são
possíveis. Aí aqui, Paulo ou Cláudio. Quando eu digo Paulo ou Cláudio, se eu digo Paulo ou Cláudio, pontinho, pontinho, a única vaga para secretário. Esse ou está dando uma ideia de exclusão. Então, eu sou obrigado a dizer que Paulo ou Cláudio ocupará a única vaga para secretário. Existe a possibilidade do ou dar ideia de adição, que é tipo um exemplo assim, Roma ou Viena são excelentes locais para viajar. Quando você diz que Roma ou Viena são excelentes locais para viajar, por que eu coloquei são no plural? Porque quem diz isso não está excluindo Roma e Viena, está adicionando. Então ele está dizendo que ambas são excelentes locais para viajar. Então o verbo fica no plural. Aqui a gente já falou, né? Eram 2 horas quando eles chegaram. Eram. Aí aqui o verbo ser, 2 horas. Aí se for 1h59, era 1h59. Mais uma sequência aqui agora, do que e do quem, né? Quando você tem o que, o verbo concorda só com quem está antes. Foram eles que pagaram a dívida. Eles pagaram a dívida. Quando tem o que, concorda só com quem está antes. Só aqui, ó. Fomos nós que pagamos a conta. Nós pagamos a conta, né? Agora, quando você tem o quem, você tem 2 possibilidades de concordância. Uma é com quem? Ó, foram eles quem pagou. Muita gente estranha, né? Caramba, feião, eles quem pagou. É porque você tem que ir do quem para lá. Você vai dizer que quem pagou a dívida foram eles. Aí fica mais bonito. Ou eles quem pagaram, concordando com eles. Você vê que tem 2 possibilidades, com quem ou com eles, ok? Aí aqui, ó, a mesma coisa. Fomos nós quem pagou a conta. Então, quem pagou a conta fomos nós. Ou fomos nós quem pagamos a conta, concordando com o nós. Então, quando tem o quem, você pode concordar 2 vezes, com o pronome que está antes ou com o próprio quem. Quem pagou, nós pagamos, né? Aqui, ó, quem pagou, eles pagaram. Aqui, ó, sou eu quem sempre... Se eu botar quem sempre faz, quem faz o serviço pesado sou eu. Então, se eu botei o faz, eu estou concordando com quem? Quem faz. Mas se eu quisesse dizer sou eu quem sempre faço, eu estou concordando com eu. Eu faço o serviço pesado. Então, quando tem o quem, tem 2 concordâncias. Quando tem o que, só o antecedente. Isso aí você tem que assistir várias vezes para você conseguir gravar, né? Olha lá, ó. Aqui nós temos a situação de data, mas agora para deixar bem redondo mesmo. Quando você tiver a palavra dia escrita, você só pode dizer que é dia 13 de março. Você não pode dizer são dia. Se a palavra dia não estiver escrita e não for dia 1º, no caso aqui é 13 de março, você pode dizer que hoje é dia 13 de março, concordando com a palavra dia que está implícita, ou hoje são 13 de março, que é o mais usual. Mas os 2 podem. Aqui é só e aqui cabem os 2. Isso aí tá normatizado na gramática, tá? Agora aqui, ó, mais uma vez, já falei, lembra lá do tudo é flores e tudo são flores? Aqui eu posso ter 2 concordâncias. Eu posso dizer que tudo era hipóteses, o era concordando com o tudo. Ou tudo eram hipóteses, o eram concordando com o PS, que é hipóteses. Então aqui, tudo mais o verbo ser, pode os 2. Nós lhes fizemos bastantes perguntas. Nós lhes fizemos muitas perguntas. E isso os deixou bastante irritados. Os deixou muito irritados. Então, beleza. Letra A. Porque o bastante irritados é advérbio de intensidade, né? Irritadíssimos. Pessoas sensatas obedecem às leis de trânsito. Não entendi essa. Pessoas sensatas é o sujeito, está no plural, muito idiota. Mesma coisa aqui, ó. Ocorreram problemas. Problemas ocorreram durante a viagem. O sujeito é problemas, vai concordar normalmente. A mesma coisa, ó, cerca de 1.000 pessoas. Eu só posso dizer que 1.000 pessoas estavam naquela passeata. 1.000 pessoas estavam na passeata. Fácil. Agora aqui, Estados Unidos e Minas Gerais, né? Normalmente, são os nomes que só se usam no plural. Então, quando ele falou Estados Unidos sem o artigo, eu tenho que dizer que Estados Unidos terá um novo presidente em breve. Aí, se ele falar os Estados Unidos, é porque os Estados Unidos terão um novo
presidente em breve. Ah, então quando tem um artigo fica no plural. Quando não tem um artigo fica no singular. Isso aí. Isso aí é concordância fácil, né? Ó, essa é bem legal. Tem um quarteto aqui, né? Que é aquela história do sujeito composto formado por núcleos sinônimos. Tanto faz o singular ou o plural. Então, quando ele falou o amor e a paixão, se eu falar inundava, tá certo, que é como se fosse amor e paixão uma coisa só. Então, isso inundava minha alma por completo. Mas se eu quiser botar inundavam, eu concordo com os dois, não tem problema. Tristeza e melancolia emanava de seu semblante. Ou tristeza e melancolia emanavam de seu semblante. Também pode. A ira e a raiva são núcleos sinônimos. Pode dizer confunde ou confundem. O ódio e o rancor dominava ou dominavam. Não tem nenhum problema. Então lembre-se, sujeito composto formado por núcleos sinônimos. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Vamos lá. Agora aqui, ó, duasinhas para poder fixar, né? Verbo fazer indicando tempo passado. Não pode para o plural e o auxiliar também não pode. Então tem que dizer o quê? Deve fazer uns 8 anos que não vejo meus irmãos. Deve fazer uns 8 anos. Agora aqui eu tenho que fazer o quê? Já faz 2 horas que aguardamos, porque o fazer indicando tempo passado não vai para o plural. E nem o auxiliar dele. Agora aqui não, aqui é mais fácil. Hoje, pontinho, pontinho, nosso planeta, muitos desastres naturais. Muitos desastres naturais acontecem. O sujeito é muitos desastres naturais. Beleza? Ok. Agora aqui, ó, situação do pronome de tratamento, né? Vossa Excelência agiu. Vossa Excelência é ele ou ela. Então, ele agiu com bastante moderação. Aí, se fosse Vossas Excelências agiram. Aí, Vossas Excelências são eles ou elas. Vossa Majestade não poderá. Ele não poderá consentir tamanha afronta. Olha lá, poderá. Ok. Aí, depois aqui, ó. O relógio da matriz só pode ser o quê? Bateu. O relógio bateu. 3 horas. Fácil. Ele chegou quando no relógio da igreja, que é adjunto adverbial de lugar, pontinho, pontinho, 4 horas da manhã. Então, se aqui é no, é porque aqui é adjunto adverbial de lugar. Quem passa a ser o sujeito? As horas. Então, tinha que ser 4 horas da manhã, soaram. 4 horas da manhã soaram no relógio da igreja. Beleza? Vamos lá, 171. Decepção é bom para fortalecer o sentimento patriótico. Decepção é bom. Aí é aquela história de toda decepção é boa. A decepção é boa, né? Mulher é bom, aquela mulher é boa. E por aí vai. Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações acomodações suficientes. Tá vendo? Papá. Matei. Enviamos no dia seguinte anexas as cópias de 2 poemas, ou seja, as cópias anexas. Beleza, então não tinha problema. Letra C de casa. Vamos lá. Que é a reta final agora, né? Assinale a alternativa em que há erro de concordância nominal. Os turistas pagaram caro, tá certo, já falamos, né? Pagar, cobrar, pagar, custar, vender, caro e barato invariáveis. À noite estavam desertos a praça e o coreto, ou seja, a praça e o coreto estavam desertos, tá certo. Visitamos um vilarejo e uma cidade pacatos, ou seja, ambos pacatos. Podia ser um vilarejo e uma cidade pacata, aí pacata seria só a cidade. Agora, olha para D, como é que a D está bem errada. O conselho de escola considerou, praticou ação, considerar na voz ativa vai chamar PO. Ele considerou a explicação e o pedido de desculpas do aluno, que é o OD, que tu vê que são gêneros diferentes. Eu não posso dizer que ele considerou mentirosas. Ele considerou mentirosos a explicação e o pedido de desculpas do aluno. Ele tem que concordar com os dois. Mentirosas não está concordando com ninguém. Ah, então tá errado. Isso. Bem errado. Muito errado. Vamos lá. A guerra é sempre um mal. Essa é bem legal. Quaisquer que sejam os motivos. Porque
porque são os motivos, quaisquer que sejam os motivos. Agora, se ele falar guerra é sempre um mal e ele coloca aqui o motivo, eu tenho que dizer qualquer que seja o motivo. Então, toma cuidado com esse tipo de concordância, tá? Vai depender do que está depois, isso. Aqui o aposto resumitivo, né? Clássico. Jogadores, árbitros, assistentes. Ninguém, esse ninguém é um aposto resumitivo, ninguém saiu do campo. Ninguém saiu. Agora, se ele disse jogadores, árbitros, assistentes, se ele disser todos, é porque todos saíram. Aí você vai falar para mim, então quando tem um aposto resumitivo, concorda com ele. Exatamente. Agora ali, ó, 177. Suponho que, ó, isso aqui já está absurdamente errado. Devem haver. Já falei, haver, não, no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural. Então, deve haver meios para que se realizem os cálculos. Ou seja, para que os cálculos sejam realizados. Realizem. Aí eu fui lá e, ó, papá, escrevi o 2. Delta. Deve haver, realizem. Ok. A concordância nominal está incorreta em. Ele quer saber onde que ela está incorreta. Nesse tipo de situação, o importante você saber é que quando ele não coloca o contexto todo, ele coloca só isso, ó, 2 substantivos e um adjetivo. Ou então um adjetivo na frente e 2 substantivos. É porque esse adjetivo ele faz papel de ADN, quando ele não faz nenhum tipo de situação. Essa questão é bem antiga, né? Aí tá vendo? Ó? Tá vendo aqui os adjetivos? Ó, tô sublinhando eles. Então, ó, quando ele falou descanso e tarefa obrigatórios, os dois são obrigatórios. Aqui já está o erro. Eu não posso falar tarefas e descanso obrigatórias, porque o descanso é masculino. Ah, então aqui está errado. Beleza. Poderia ser tarefas e descanso obrigatório, só o descanso é obrigatório, ou tarefas e descanso obrigatórios. Você vê que aqui o obrigatório está certo, porque ele está certo concordando com tarefas, que é o mais próximo. Aqui, ou detalhe, quando um ADN está depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Se ele tiver antes, ele só pode concordar com o mais próximo. Então, ó, obrigatórias tarefas e descansos. E obrigatório descanso e tarefa. Beleza? Só que vai ter mais aí. Olha o que vai acontecer aí, ó. Esse estilinho, né? Ó, restingas e campo devastado. Devastado está concordando com campo, tá certo. Campo e restingas devastadas. Restingas devastadas. Restingas e campo devastados. Devastados está concordando com os dois. Campo e restinga devastados. Devastados está concordando com os dois. Agora aqui, eu não posso falar devastadas se o campo é masculino. Então, não está concordando com o mais próximo nem com os dois. Então, aqui está o erro. Ó, letra E. Vamos lá. Mais uma na mesma formatação. Olha lá. Climas e terras desconhecidas. Desconhecidas, terras. Está concordando com terras. Agora aqui já deu ruim. Terras e clima desconhecidas. Desconhecidas não está concordando com o mais próximo e nem com os dois, porque clima é masculino. Então aqui está o erro. Aí é aquela história que eu sempre falo. Esse tipo de questão, normalmente o erro está no feminino plural, mas você tem que bater, ó. Ó, clima e terra desconhecidos. Ambos desconhecidos. Terras e clima desconhecido, ó. Só o clima é desconhecido, tá certo. Terras e clima desconhecidos, ambos desconhecidos. É só fazer com atenção. A concordância verbal está incorreta em 10 mil reais é muito, tá certo. É aquela história do é muito, é pouco, é bastante, é mais do que, é menos do que, e etc. Minas Gerais, opa, tá errado. Minas Gerais, não posso falar Minas Gerais são. Minas Gerais é um estado sem litoral. Aí se for as Minas Gerais, aí as Minas Gerais são igual aos Estados Unidos. Então aqui está o erro. Vamos lá ver as outras. Desta vez sou eu quem tira. Olha lá o quem, ó. Eu quem tira. Quem tira férias em janeiro sou eu. Quem tira. Ou sou eu quem tiro férias em janeiro. Eu tiro. Beleza? Então aqui poderia ser duas. E quando ele falou cerca de 100 candidatos, só pode ser prestaram concurso. 100 candidatos prestaram concurso. Fácil também. A concordância está correta em. Que é correta. Vamos lá. Fazia 2 anos, fazer indicando o tempo passado, que não aconteciam desastres. Desastres não aconteciam. Já marquei. Correto. Vamos achar o erro. Ó, faz alguns anos que não acontecem desastres. Faltou um M ali.
deve fazer um ano que aconteceram vários desastres. Então, também estava errado, porque vários desastres aconteceram. Fazia algum tempo que não aconteciam desastres desse tipo. Está errado. Aqui já começou errado. Deve fazer 2 anos, porque o fazia indicando o tempo passado, o auxiliar não pode ir para o plural. Que aqui está certo, ó, aconteceu um desastre. Ok, mas estava errado lá no início, tá? Então a única inteiramente correta é a A. Vamos lá, 183, 184, até o 200, tá, gente? A concordância nominal está correta em: por que os namorados andam sós? Eles andam sozinhos, tá certo? Lembrando que aqui também poderia ser porque eles andam a sós, né? A sós também existe. Aquele professor possui uma pseudociência? Não, é uma pseudociência. Pseudo é invariável, só existe pseudo. Ó, a C, ela veio. Eu não posso dizer de modos que você está dispensado. É de modo que, de forma que, de maneira que e de sorte que, tá? É de modo que, não existe de modos que, tá? E aqui a gente falou ainda há pouco, ó. Não é qualquer que sejam suas desculpas, é quaisquer que sejam suas desculpas. Porque quem está depois está no plural, então é quaisquer que sejam suas desculpas serão punidos, ok? Agora lá, parecer mais infinitivo. Ó. As estrelas parecem piscar. Você vê que ele variou o parecer e não variou o infinitivo, tá certo. As estrelas parecem piscarem. Agora, ele não variou o parecer e variou o infinitivo, tá certo. Lembrando que aqui, se você tivesse as estrelas parecem piscarem, aí estaria errado. As estrelas parecem piscarem, estaria errado. Ó o erro aqui, ó. Fazem 2 anos que ele daqui se mudou. Não, é faz 2 anos que ele daqui se mudou. Fazia indicando o tempo passado. E eu sempre simpatizei mais com você. Ó, meu amor, vocativo. Tá certo, tinha nada demais aqui. Certinho. Só aqui que ele fez um cocôzinho brabo. Aqui, ó. Essa situação que eu acabei de falar, essa 185, é a que eu acho bem interessante. Por quê? Porque aqui eu não posso dizer os dois. Aqui eu tenho que dizer que as notícias parece que têm asas. As notícias parece que têm asas. Por que não pode ser parecem? Porque aqui nós temos aquela história da subjetiva, mano. Ó, quando eu for arrumar isso aqui, eu vou arrumar como? Vai ficar o quê? Parece que as notícias têm asas. Parece que as notícias têm asas. Tá ok? Então vai ficar parece isso. Aí vai ficar isso parece. Então não pode ser parecem aqui. É aquela história do parece que. Parece que vai dar subjetiva. Ok? Agora aqui, ó, vamos lá. Ó, quando você tem essa historinha aqui, ó. Uma e outra. Um e outro. Nenhuma, nem outra, ou nenhum, nem outro. O verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, uma e outra família tinha parentes ou tinham parente no Rio. Também exemplo do Segala, tá? Um e outro livro me agradou muito ou me agradaram muito. Os dois servem. Nenhuma nem outra foto prestava ou nenhuma nem outra foto prestavam. Os dois servem. E ainda tem aquele outro detalhe também, né? Que eu já falei, né? Hoje. Uma e outra família, tu vê que o substantivo que acompanha essas expressões, um e outro, uma e outra, um ou outro, ele sempre fica no singular. O substantivo fica no singular. Então, se tiver uma e outra, um e outro, nenhuma nem outra, ou nenhum nem outro, os dois cabem, singular e plural. Se você tiver um ou outro, aí é só singular. Respondi-lhe que um ou outro colar lhe ficava bem. É porque aqui é engraçado, né? Porque tem uma galerinha aí de professores, né? Aqui no Rio, né? Que se você perguntar a eles, né? No curso lá e tal, preparatório, quando tem um e outro, professor, o verbo fica como? Ele vai lá e fala que o verbo fica no plural. Aí você abre o livro e ele está dizendo que pode os dois. É impressionante. Né? Mas vamos lá. Metade dos alunos. Bom, isso aqui já é manjado. Metade fez, alunos fizeram. Pode os dois.
A mesma coisa aqui, ó. Grande número de eleitores. Grande número votou, eleitores votaram. E o 1, 2Q também é interessantíssimo. Quando você tem um 1, 2Q, ó, o príncipe foi 1, 2Q despertaram mais cedo. Isso é plural na hora. Só que o singular também é aceito. Os dois são aceitos. Os dois, tá? 1, 2Q. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Pronto, falei. Outra questãozinha maneira. Olha lá, ó. Ele quer apenas uma está correta, assinale. Bom, consertam-se televisores. Televisores são consertados. PA. E precisa-se de técnicos. PIS. PIS, terceira pessoa do singular. Já é alfa. Agora vai vendo quantas merdas ele fez. Aqui ele comeu um M, consertam-se televisores. Aqui ele botou precisam-se de técnicos. Não, é precisa-se de. PIS, terceira pessoa do singular. Aqui ele comeu o M novamente. Aqui ele botou até certo. Aqui ele botou ó, o M, precisa-se de técnicos. Aqui ele botou consertam-se televisores e precisa-se de técnicos. Beleza? 194. Todas as alternativas estão corretas quanto à concordância, exceto, ó, haja visto não existe, já foi falado, né? Então, essa já é errada. Acabou. Todas estão corretas, exceto, ó, haja vista. O haja vista, gente, tá sempre certo, independente do seu complemento. Haja vista tá sempre certo. E o hajam vista só tem uma possibilidade dele estar certo. Se ele estiver acompanhando um termo no plural, sem preposição. Aí o hajam vista tá certo. Mas o haja vista vai estar sempre certo. E o haja visto vai estar sempre errado. Beleza. Há erro de concordância verbal. Bom, a maioria das pessoas não vai ter erro de concordância. Porque pode ser a maioria permaneceu ou pessoas permaneceram. Pode os dois. Olha o erro aqui, ó. Os Estados Unidos reatou, não. Os Estados Unidos reataram. Aí se fosse apenas Estados Unidos, aí Estados Unidos reatou. Então o erro está aqui, ó. Olha lá. Mais de um funcionário conseguiu promoção. Por que que ficou conseguiu? Porque um funcionário pode conseguir promoção sem que o outro consiga. Mais de um só bota no plural, se vier repetido ou se houver ideia de reciprocidade. Ó, um dos alunos que mais se aplicam. Ele é um dos alunos que mais se aplicam aos estudos. Tá certo. Poderia ser um dos alunos que mais se aplica, concordando com um? Sim, a gente já falou ainda há pouco. E aqui bastam alguns conselhos. Alguns conselhos bastam. Também estava certo. Então a questão era fácil, né? Porque a B é bem boba. Aqui, ó. Mais uma também que foi de prova. Quando ele botou metade dos torcedores, você já sabe que pode ficar no singular ou no plural, porque pode ser metade permaneceu, torcedores permaneceram. Então, ó, corretas. A 1 tá correta. Eu já sei que não é essa. Aí aqui, André foi um dos que mais comemoraram a vitória. Ó, quando você tem um dos que ou uma das que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. O que eles recomendam é o plural, né? Até na hora de fazer uma redação. Mas o singular não está errado, não. Então, o 2 está certo. Então, ó, pode ser 1 e 2, ou pode ser 1, 2 e 3. Agora aqui, mais de um jogador se ofenderam mutuamente durante a partida. Se eles se ofenderam, é porque um ofendeu ao outro. Reciprocidade pede plural. Então, ficou 1, 2 e 3. Aqui, ó. Tá. Letra D. As 3 corretas. Vamos lá. A concordância está incorreta em... Bom, maçã é ótimo, tá certo. Se fosse a maçã é ótima, ou essa maçã é ótima, tem que ter um determinante. É necessário atenção, tá certo. Aqui está o erro. Não é não será permitida, é não será permitido interferência de ninguém. Se ele falasse a interferência não será permitida. Aí beleza, então aqui está o erro. Música é sempre bom. Esta música é boa, é sempre boa. Ok. A concordância verbal está incorreta em... Incorreto. Há de haver é o certo. Errado seria hão de haver. Agora, ele disse hão de existir. Por quê? Porque se tem o existir, tem sujeito. Votos anulados hão de existir. Tá certo. Pode haver problemas. Tá certo. Porque quando tem um haver no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural. Beleza? Devem existir situações. Situações devem existir. Tá certo.
Não se anunciou, não. É não se anunciaram durante o sorteio os nomes dos vencedores da loteria. Não se anunciaram os nomes. Os nomes não foram anunciados. A SC é uma partícula passivadora? Sim, que foi atraída pelo não. Mas não se anunciaram os nomes. Ele bota esse durante o sorteio, que é um adjunto adverbial de tempo, para tentar tirar o foco da concordância. Mas não se anunciaram os nomes. Os nomes não foram anunciados. Ok? Beleza. A concordância está inteiramente correta em. Inteiramente correta. Vamos lá. Vamos ver aqui se está pegando tudinho aqui, ó. Aí. Vai ficar melhor. Isso. Ó. A concordância está inteiramente correta em estiagens prolongadas e chuvas em excesso resultam na quebra da produção de grãos, com o consequente aumento dos preços de alimentos. Então, aqui era para ser resultam, porque o sujeito é composto estiagens prolongadas e chuvas em excesso. As duas coisas resultam. Então, a primeira estava errada. A demanda internacional por alguns produtos brasileiros é o sujeito. O núcleo é demanda. Então, eu não posso botar propiciam. A demanda propicia expressivos aumentos no volume das exportações, porque concorda com o núcleo. Então, aqui está errado. As condições de transporte da safra de grãos da região central, núcleo, condições. As condições não tornam competitivo seu valor comercial no mercado externo. Beleza? Então, também estava errado. Aí, na D, não se obteve maiores lucros, não se obtiveram maiores lucros, porque maiores lucros não foram obtidos. Está errado. Então, inteiramente correta é essa, letra E. Beleza. Vamos lá. Ó, terras férteis, água em abundância e sol, que é o sujeito composto, fazem do Brasil um país privilegiado. Esse que é pronome relativo, está retomando o país privilegiado. País privilegiado transformou a agricultura em fonte permanente de recursos. Tá aí, ó, certíssima. E a número 200. E última. Leia, não leia. Dos verbos destacados, o único indevidamente empregado é, que está errado, né? O comércio entre Brasil, Argentina e Paraguai triplicaram? Não, o núcleo é o comércio. Então, eu tenho que dizer que o comércio triplicou, mané. O comércio triplicou. Então já está errada a A. Vamos conferir os outros. Faz alguns anos, fazer indicando o tempo passado, que a relação comercial entre esses países melhorou, a relação melhorou muito. E existem cada vez mais investidores. Investidores existem. Beleza? Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Deixem o like. Compartilhem para amigos e haverá novas aulas completas para que vocês tenham um aprendizado de mais qualidade, ok? Um forte abraço e até a próxima!